Olá, ótima tarde para você. Nós estamos começando ao vivo mais um De Bem com Você. E no programa de hoje a gente vai falar sobre uma das consequências da pandemia. Desde que ficamos mais isolados por causa da ameaça do coronavírus, muitos passaram a trabalhar em casa no esquema de home office. O mesmo aconteceu com as crianças e adolescentes, né? Sem aulas presenciais, eles também ficaram mais reclusos. Com isso, um problema que já vinha preocupando se agravou. E no programa de hoje nós vamos falar sobre obesidade infantil. As crianças já passavam bastante tempo em frente às telas, mas com a pandemia não tinha como ser diferente. Casa cheia, adultos trabalhando, às vezes até mais do que nos escritórios. Correria diária, e isso levou a família toda a se alimentar mais e com piores hábitos. E quem vai conversar com a gente hoje sobre este assunto é a médica da Unimed BH, Flávia Coimbra. Ela também é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia em Minas Gerais. Boa tarde, doutora. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Boa tarde, muito obrigada pela oportunidade. Doutora, a obesidade infantil é um problema, já que a gente vem acompanhando aí na mídia, até com campanhas, específicas, há muito tempo. O que aconteceu agora durante a pandemia, Foi uma consequência desses momentos de reclusão e desses maus hábitos familiares? Sim, a gente já vem conversando muito sobre obesidade infantil há algum tempo e as crianças têm, na verdade as pessoas de maneira geral, elas têm adquirido ao longo dos anos um padrão alimentar pior do que era antigamente, a questão da alimentação com os alimentos ultraprocessados, que são os biscoitos recheados, salgadinhos, bebidas açucaradas, refrigerantes. E com a pandemia isso se agravou muito, de duas formas. Primeiro porque as crianças começaram a ficar mais em casa, não estavam indo para a escola, não estavam correndo, e a gente no início da pandemia também com muito medo, às vezes até de sair de casa para fazer uma volta no quarteirão, nem podia no começo, então aumentou o sedentarismo. E, além disso, a correria do dia a dia, muito mais fácil a gente pedir uma comida pelo telefone, que já chega rápido, e geralmente a gente não pede pelo telefone uma saladinha, a gente pede um sanduíche, uma lasanha pronta, uma comida mais gordurosa. Às vezes os pais também muito sobrecarregados com trabalhos em casa, muitas vezes trabalhando online, essa demanda maior, e as crianças dentro de casa, sem ter o que fazer, acabaram exagerando, Além da ansiedade também, gente, de ficar o tempo todo preso dentro de casa, com medo da pandemia, com medo de acontecer alguma coisa com um ente querido, Isso acabou levando as pessoas a comerem um pouquinho mais. Doutora, e a gente vê, mais cedo a gente gravou até uma entrevista sobre a pastoral da criança, e eles contando que esse problema vem sendo datado desde 1996, se eu não estou enganada, aqui no Brasil. O problema da obesidade infantil, ele está ligado a alguma classe social prioritariamente ou ele atinge a todas as classes sociais? Pois é, antigamente a gente achava que o problema da obesidade estava ligado com as classes, com poder aquisitivo maior pelo excesso de vida, e achava que as pessoas com menor poder aquisitivo tinham mais dificuldades alimentares. Mas, na verdade, o que a gente vê hoje é que as famílias com baixo poder aquisitivo acabaram trocando os alimentos mais saudáveis para comer excessos de biscoitinhos, tipo esses biscoitinhos prontos, salgadinhos, biscoitos fritos, uma comida às vezes com muito macarrão, muita massa e pouca salada, pouca fruta, pouca verdura. Então hoje, mesmo nas famílias de renda um pouco menor, a obesidade ela passa a ser um problema importante, É lógico que a gente ainda tem alguns casos graves de desnutrição na infância, mas hoje a obesidade está fazendo a gente ficar mais preocupado nessa faixa etária, em populações mais carentes, a obesidade infantil, do que propriamente o baixo peso, a desnutrição infantil. Ficado muito preocupado com isso.
Até porque, doutora, além da obesidade, a pessoa pode ser, a criança pode ser obesa e desnutrida ao mesmo tempo, né? Sim, exatamente, porque a questão da obesidade ela está relacionada com excesso de peso, mas às vezes o peso está acima, mas a qualidade do que ela alimenta não é adequado. Então ela pode estar com peso acima e ter, por exemplo, uma anemia, né? Uma deficiência proteica. Então isso é um grande problema. E eu vejo aí na sua fala, a senhora citou o macarrão, as massas. As pessoas devem pensar assim também, poxa, mas pão todo mundo fala que pode comer, precisa do carboidrato. Macarrão, sabe? Tem gente que deve pensar assim, mas eu não como nada de errado, por que que eu tô acima do peso? Por que que o meu filho está acima do peso? Por que que eventualmente as pessoas estão com problema de colesterol ou triglicérides? As pessoas não conseguem fazer essa dosagem, né? Exatamente, o que eu falo sempre assim, o pão, ele não é o grande vilão, né? O problema, a massa e tudo, ela não é o único vilão. A questão toda é saber comer uma comida equilibrada, né? Então você pode comer um pão, não tem problema, você pode comer a massa, não tem problema. O exagero, né, é que é o grande problema. Hoje, o que a gente considera o grande vilão da alimentação, e isso está relacionado não só com o aumento do peso, mas também com o aumento da incidência de diabetes, de problemas cardíacos e até de alguns tipos de câncer, são os alimentos ultraprocessados. Né? O que são aqueles alimentos ultraprocessados? São aqueles alimentos derivados de grãos não refinados, de açúcares não refinados, né? Como a gente fala, os principais exemplos desses alimentos processados são os salgadinhos, os biscoitos recheados, refrigerantes, bebidas, aqueles sucos de caixinha, né? Que a gente compra achando, é suco de fruta. Aquilo ali tem uma quantidade de açúcar muito grande, né? E isso tudo, essas comidas prontas que a gente compra lá, lasanha congelada, pizza congelada, né? Esse tipo de alimento processado, além dos embutidos, né? Que seriam as salsichas, as carnes prontas, tudo, aumenta o risco enormemente, não só da obesidade, né? Mas diabetes, alguns tipos de câncer estão relacionados com a obesidade e especificamente com esses tipos de alimentos. Então, o grande vilão hoje não são esses alimentos e a alimentação não balanceada de uma forma geral. Comer um pão, comer um pouco de massa, um pouco de arroz com feijão, por exemplo, é uma combinação super saudável, né? O exagero é que é o problema. Pois é, e como os pais podem ficar atentos, né? Porque quando aquela criança deixa de ser gordinha e começa a entrar num momento que ela já está obesa. Bom, na verdade, a maneira da gente detectar isso é com acompanhamento, né? Com acompanhamento com pediatra, com puericultura. Porque toda vez que a criança vai, né, o pediatra fazer sua rotina, o pediatra ele vai pegar o peso, a altura da criança, vai jogar naquele gráfico, né? E avaliar se ela está dentro do peso e a altura adequados, tanto para a idade, né? Quanto para a altura dela. E para o padrão familiar também. Bom, quando a gente começa a ver que isso está saindo um pouquinho fora, chama a atenção, a gente tem que começar a colocar essas crianças para frente, né? Pôr as crianças para fazerem mais atividade física, para adequar a sua alimentação. E a família é o grande exemplo, né? Cortou aqui a comunicação, mas, doutora, eu queria saber, então, como que os pais podem se preparar para isso, né? Que você falou aí do padrão familiar. Então, tem padrões familiares que aceitam um pouco mais de peso do que outro, seria isso? Não, do padrão, o crescimento do padrão familiar, nós estamos falando da altura e do peso, da expectativa de altura e peso. Né? Sim. Pais, por exemplo, nós não vamos esperar que um pai que tenha 1,68 m e uma mãe que tenha 1,50 m tenha um filho de 1,90 m. Né? Então, a gente tem existe uma curva de crescimento que ela é usada de uma maneira populacional, né? Mas existe o que a gente fala que é a expectativa familiar de crescimento. A gente conjuga a altura do pai e da mãe e faz um cálculo para avaliar isso aí. Então, dentro do que a gente chama de canal de crescimento familiar, né, determinado pelo padrão da família, a gente tem que avaliar qual seria o peso adequado para a criança que está dentro daquele canal de crescimento. Né? Então, isso o pediatra vê numa consulta de rotina, isso não é uma coisa difícil, não. É pesar, isso precisa de balança e uma régua para pesar e medir a criança. E ainda hoje, as pessoas têm aquela ideia de que criança saudável é criança gordinha ou isso já está ultrapassado? Olha, as vovós gostam muito dos netinhos gordinhos.
Mas, na verdade, a gente tem alertado mais a população para isso, né? É lógico que antigamente uma criança magra era sinônimo de doença, de infecção, né? A gente ainda tem essa ideia, mas hoje a criança com peso acima também, ela tem que ser encarada como um problema de saúde. A obesidade, ela é um problema de saúde, não só para os adultos. A gente sabe que as crianças que foram obesas, né, tem uma chance muito grande de serem adolescentes obesos e uma chance muito grande de serem adultos obesos. Então, a raiz do problema é tentar resolver isso aí desde a infância, né, para que a gente consiga reverter o problema lá na frente. Então, por isso a importância da gente trabalhar muito essa questão da obesidade infantil. E, por incrível que pareça, hoje em dia a gente tem visto casos, por exemplo, de diabetes tipo 2, que é um diabetes caracteristicamente de pessoas mais idosas, começando a aparecer na infância, né, justamente por causa do excesso de peso na infância. Então, a gente tem que lembrar que a obesidade infantil ela é um problema de saúde e alertar as famílias, né, para começar a cuidar disso desde cedo. Tá certo. Então, doutora, a gente vai encerrar aqui a nossa primeira parte, mas daqui a pouquinho a gente continua conversando sobre esse assunto, tá bom? Tá joia, obrigada. Obrigada. Nós vamos para o intervalo e já a gente volta com a doutora Flávia. E o nosso tema hoje é obesidade infantil. Continue com a gente. Estamos de volta com o De Bem com Você e antes de seguir com o programa eu quero te falar sobre este código que fica na tela ao longo aí do nosso programa. Se você for com o celular até ele, será direcionado para a página da campanha dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. Lá você conhece todas as campanhas que ajudam as obras da nossa arquidiocese. E se puder, ajude. Hoje eu estou conversando com a endocrinologista da Unimed BH, Flávia Coimbra. Ela está participando com a gente para falar sobre obesidade infantil. Doutora Flávia, então, gostaria que a gente falasse um pouco a respeito das doenças, né? A senhora já citou várias aí no decorrer do primeiro bloco, mas eu gostaria que a gente detalhasse mais quais são essas doenças e quais são os riscos disso para a saúde da criança, adolescente e no futuro como adulto. Bom, então, como a gente estava comentando anteriormente, a obesidade, não só na criança, mas no adulto também, ela está relacionada com o aumento da chance de diversas doenças. A gente fala muito do diabetes, né, que é o aumento dos níveis de açúcar no sangue, ele é intimamente relacionado com os casos de obesidade, o que a gente chama de diabetes tipo 2. Aí vale a gente diferenciar um pouquinho, que a gente está acostumado a falar. Criança tem diabetes tipo 1, né, que é o diabetes que depende da insulina, e adulto, ou principalmente o paciente mais idoso, tem o diabetes tipo 2, que é o que está relacionado com a obesidade. Isso é que tem assustado e chamado muita atenção da gente, porque esses casos de diabetes tipo 2 têm começado a aparecer também na infância e na adolescência, né, e intimamente relacionado com esse ganho de peso excessivo. Além disso, o colesterol alto, que começa a aparecer agora em idades mais jovens, né? Então, obviamente, o colesterol alto, que era uma doença né, no final da vida adulta, né? Ele passa a aparecer com muita frequência nessas crianças jovens que têm uma alimentação desequilibrada, vamos falar assim. O colesterol alto é a principal causa de problemas cardiovasculares e você vivendo uma vida inteira com esse colesterol alto, porque a gente costuma pensar assim, colesterol alto na infância, ele não vai ter problema de coração agora, né, novinho. Só que essa pessoa vai ser exposta a vida inteira a esses níveis de colesterol mais aumentados. E esse colesterol aumentado, o que ele vai fazer? Ele vai se depositar na parede dos vasos sanguíneos, dos vasos do coração, e vai aumentar a chance da pessoa ter mais na frente, na vida adulta, um infarto, um AVC, e geralmente são também, né, eventos de pessoas mais idosas e tem começado a aparecer cada vez mais em adultos jovens que tinham essa história desde lá da infância e adolescência. A gente tem que falar também das doenças ortopédicas, né, nos problemas de joelho, problemas de coluna, que estão relacionados com o excesso de peso. E tem um outro problema muito grave também que está relacionado com o processo, né, assim, do aumento do peso progressivo e que na infância e na adolescência é importante, que não é um problema especificamente da saúde, mas não deixa de afetar a saúde, que é a questão do bullying, né,
essas crianças serem taxadas de obesas, vem aqueles apelidos que adolescente, né, e criança não perdoa, né? Isso acaba também gerando processo de ansiedade na criança, às vezes até de depressão, né? Então isso tudo também tem que ser levado como uma das consequências aí desse excesso de peso. E o bullying tem uma consequência muito grave que, se a gente parar para pensar, essa criança pode não querer mais sair de casa, aí não vai fazer uma atividade física, né? É um ciclo mesmo. Ciclo vicioso. Exatamente. Um ciclo vicioso. E quando chegam pacientes com esse perfil no seu consultório, o que é mais perceptível? É a falta da alimentação adequada ou é a falta da atividade física ou tudo isso, assim, antes e depois da pandemia? Houve uma mudança nesse perfil ou não? Olha, na verdade são fatores interrelacionados. A obesidade, na verdade, ela não tem uma causa única, né? A gente sabe que 40% aí dos fatores que estão relacionados com a obesidade, a gente chama de fatores genéticos, então vem aí no seu gene de herança dos seus pais, isso aí a gente dá, mas 60% dos problemas relacionados à obesidade estão relacionados com fatores ambientais, que são justamente esses que você comentou, né? Uma alimentação errônea, uma inatividade física. Então isso tudo piorou muito agora na época da pandemia, né? E as crianças também mais ansiosas por estarem em casa, não está extravasando energia, né? Então, esse perfil, ele é muito... se agravou muito agora na pandemia. A gente tem dados aí que aumentou muito o índice de obesidade infantil nesse ano, né? Isso a gente vê no consultório. Então, a família inteira estressada, a família inteira nervosa, todo mundo comendo errado, comendo em excesso, às vezes por ansiedade, eu falo que a gente às vezes come sem pensar, né? Tá ali naquela mesa posta ali com aquele monte de coisa, come sem pensar. E em casa, sem fazer atividade física. Então, todos esses fatores se agravaram agora na pandemia. E quando a gente fala, doutora, de crianças obesas, é claro que a senhora citou aí, né? Que são vários fatores que fazem com que a obesidade seja uma doença que afeta tanta gente. Mas quando a gente está falando dessa criança obesa que chega no seu consultório, a criança é obesa ou a família toda está acima do peso? Geralmente a família toda. Geralmente a família toda. É muito raro você ter uma criança muito obesa, filhas de pais magros, alimentação saudável, que praticam atividade física com regularidade, né? Lógico, isso pode acontecer, a gente não tem a medicina não tem sempre nem nunca, né? Mas é a regra, assim, a maioria das vezes, a família toda junta, a família toda obesa, porque eu falo que além de você herdar dos seus pais o gene da obesidade, você herda maus hábitos dos pais. Por isso que a família inteira tem que tratar junto, né? Tem que estar todo mundo junto, imbuído naquilo ali. Imagina, você pega uma criança ali de 8, 9 anos que está com o peso acima, ela vai no médico, e o médico orienta que ela equilibre a alimentação, que faça mais atividade física e tudo mais. Beleza. A criança começa a fazer tudo direitinho. Aí chega no final de semana, o pai chega em casa com 2 caixas de pizza. Não tem jeito, até a gente vai comer, né? Então a família inteira tem que participar, a família inteira tem que ajudar. Então a gente, eu falo que o tratamento ele não é da criança, o tratamento também é da família toda, todo mundo junto, um ajudando o outro. E existe ainda essa resistência? Por exemplo, eu escuto muita gente falando, não, dieta é de segunda a sexta, final de semana está liberado. Não é bem assim. Se a gente parar para pensar, se juntar todos os finais de semana, dão muitos dias, né? Durante um mês. Então, esse é um desafio, assim, que a senhora encontra no tratamento das pessoas com excesso de peso? Não necessariamente das pessoas, né? Mas de quem vive junto. Essa participação familiar, né? Essa não adesão ao tratamento. Isso é muito importante, esse fator é muito importante. Na verdade, a gente não fala assim, principalmente com crianças, a gente não fala assim, olha, você precisa fazer uma dieta. Não é isso. Todos precisamos melhorar os padrões alimentares, claro, tudo junto, né? Agora, a gente, ninguém é de ferro, né? A gente chega no final de semana, tem uma coisa diferente, vai sair para um restaurante, come uma sobremesa, isso é normal. Mas aí é que está a questão, se a gente aprende a ter uma alimentação
alimentação equilibrada no dia a dia, não é um dia que você comeu um doce de sobremesa que você ficou obeso, foi por causa disso, né? Agora, tem uma coisa que eu sempre falo com as pessoas, de uma forma geral, estão fazendo alimentar, não só por causa do peso, mas às vezes por causa do colesterol alto, às vezes por causa de uma glicemia alta. E no começo do tratamento, a gente tem que ser um pouquinho mais certinho, fazer as coisas mais organizadas, até para a gente poder acostumar com esse novo padrão, né? Depois que você já chegou ali naquela sua meta, que você já está legal, que você já aprendeu a fazer aquilo, você faz uma alimentação equilibrada, legal durante a semana. No final de semana você pode relaxar um pouquinho, né? Aproveitar alguma coisa legal, alguma coisa diferente, obviamente sem exagerar demais, né? Isso a gente tem que fazer de uma forma equilibrada, né? O equilíbrio é a chave, né, da situação aí, não só da obesidade, não só da obesidade infantil, mas da vida da gente, o equilíbrio. Agora, achar esse ponto de equilíbrio muitas vezes é difícil, né? Sim. Mas a gente acaba que não tem jeito, né? Agora, tem pessoas que simplesmente falam exatamente isso que você falou. Olha, durante a semana eu vou direito e final de semana, popularmente, chuto o balde, né? Então, aí não tem jeito. Aí realmente não vai chegar aonde que deve ser chegado. E uma coisa que eu falo muito é que a gente precisa mudar de rotina, mudar de hábito, né? Ter uma família toda que tenha um hábito, uma rotina de vida saudável, não só na hora da alimentação, mas praticar atividade física junto, fazer bons hábitos, criar bons hábitos para a saúde de uma forma geral, né? Isso é muito importante. E, doutora, eu fico pensando nas crianças, foi o que a senhora disse, não dá para falar e colocar uma criança de dieta. É até uma crueldade fazer isso, né? Mas acontece que agora, durante a pandemia, nem tanto, mas existem as festinhas, né? Como não existe fórmula mágica também, mas como talvez tentar regrar isso na criança. Por exemplo, não vai dar para falar para a criança não comer doce, não comer salgadinho, refrigerante, bolo, mas como tentar dosar isso para que ela não exagere? Essa educação também vem nesse dia a dia? Com certeza, mas você sabe de uma coisa que, eu não sei se você tem filho, eu tenho 2 filhos, uma coisa que eu já reparei muito em festa infantil. Criança não come muito em festa de criança. Criança em festa de criança brinca muito. Então já aconteceu várias vezes os meus filhos chegarem em casa depois de uma festa e falar assim: mãe, eu tô morrendo de fome, faz alguma coisa para eu comer. Eles correm muito, eles brincam o tempo inteiro, né? Eu acho que os adultos aqui acabam exagerando nas festas infantis. Mas o que eu falo sempre com os meus pacientes, de uma forma geral, que é claro, você vai proibir uma criança de comer um brigadeiro numa festa de criança? Não dá. Não tem jeito, né? Mas o que eu falo sempre com os meninos, né, os meus pacientes olha, você vai no aniversário, come o brigadeiro, não tem problema, mas não precisa exagerar, a comida não vai fugir da sua frente, né? Prove um brigadeiro, vai comer um pedaço de bolo, come um pedaço pequeno, né? Não exagere. Agora, eu acho que isso vai muito além dessa questão. A questão da obesidade infantil, ela vai muito além da criança fazer individualmente. Eu acho que é uma questão de saúde pública, né? E os governos, de uma forma geral, eles têm que intervir também para que isso dê certo, né? A campanha do cigarro, que foi feita uns anos atrás, ela foi extremamente efetiva, né? O número de pessoas que fumam hoje é muito menor do que o número de pessoas que fumavam no passado. Na época da minha mãe, por exemplo, era chique, né? As moças fumarem, né? Hoje em dia, né? Se falar de cigarro, tanto de problema que o cigarro traz para a saúde da gente, as pessoas têm uns remanescentes aí que ainda não acreditam que o cigarro faça tanto mal. Mas se a gente tiver uma campanha, né, pública, direcionada nas escolas, para mostrar às crianças uma alimentação saudável, sobretaxar esses alimentos ultraprocessados para que eles fiquem caros, porque as pessoas não vão comprar, né? Se você tem, porque muitas vezes as pessoas falam, eu não compro tal alimento porque é caro comer fruta, né? Então, se a gente fizer o contrário, a fruta for mais barata do que um pacote de biscoito recheado, as pessoas vão passar a comer fruta no lugar do pacote de biscoito recheado, né? Verdade. Então, o problema ele é muito além, ele não é individual, isso é um problema de saúde coletiva, né? Tá certo. Doutora, a gente vai continuar falando sobre esse problema aí, sobre como as famílias podem se reeducar juntas, tá bom? Daqui a pouquinho. Combinado.
Nós vamos para mais um intervalo e na volta a gente continua conversando sobre obesidade infantil. Voltamos e no programa de hoje eu converso com a médica Flávia Coimbra. Ela é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia aqui em Minas Gerais. Doutora, a gente estava falando aí, né, da dificuldade de todo mundo comer bem. E isso começa na ida ao sacolão, eu acho, né? Talvez se começar a levar essas crianças mais para conhecerem os alimentos de perto, isso pode contribuir para essa mudança, né? Com certeza, né? Eu falo muito isso. A criança ela tem que participar desse momento de preparar a refeição, né? Desde ir ao supermercado com os pais, desde ir ao sacolão, né? Para comprar, mostrar para as crianças os alimentos, ensinar. Eu acho que isso aí é até mais além, assim, mais cedo, né? Com a introdução alimentar, né? Quando a gente começa com a introdução alimentar nos bebês, é muito importante que eles peguem a comida, provem, né? Então a gente antigamente tinha o costume de dar papinha com tudo misturado, bate no liquidificador e oferecer para a criança. Isso está totalmente errado, né? A criança ela tem que experimentar a textura, o gosto, o sabor dos alimentos separado. Ela tem que sentir o que é uma cenoura, o que é um pedaço de frango, né? Então hoje a recomendação da introdução alimentar infantil é que a gente faça isso. Parta, entregue já os pedaços maiores, ponha na mão dela e deixa a criança se lambuzar, né? E depois, um pouquinho mais velhas, elas começarem a participar do preparo dos alimentos também, né? Então, você chegar para a sua criança e falar, olha, hoje nós vamos fazer uma salada de frutas, por exemplo, né? Como é que nós vamos preparar, como é que nós vamos partir essas frutas, qual fruta que você gosta mais, vamos experimentar essa outra aqui, também quem sabe você não gosta, né? Na hora de mandar o lanche para a escola, escolher com as crianças um lanche saudável, um lanche adequado. Chamar também para fazer almoço. Olha, filho, vem me ajudar a fazer o almoço aqui hoje. Nós vamos cozinhar essa verdura, esse legume. Vamos me ajudar. Ajuda a mamãe lavando, né? Essas coisas todas que são muito importantes. E isso poderia ter acontecido na pandemia. As famílias estão mais em casa. Poderiam ter feito isso mais junto. Embora a gente saiba que muitos pais ficaram super apertados aí com o trabalho online, né? Mas ainda agora, né, nos finais de semana, chamar a família toda para participar, que não deixa de ser um momento também de aprendizagem para a família toda. Isso é interessante, eu lembrei de uma família que eu conheci, que as crianças, quando iam tomar refrigerante, eles falavam que ardiam. Eles falavam assim, mãe, eu quero aquele negócio que arde. Aí era o refrigerante. Aí a mãe me explicou que é porque eles não têm o hábito de tomar o refrigerante. Então, eles não sabiam definir o que era o gás na boca deles. Aí eles falavam que ardia. E é isso, se a gente também, é tudo uma questão de hábito, de educação. Se a gente ensinar a criança nos bons caminhos, não necessariamente ela vai gostar dos refrigerantes, dos doces. Não que isso seja um problema também, mas é que tudo é uma questão de hábito, né, de acostumar o paladar. Mas isso a gente tem falado muito, assim, principalmente o pessoal que mexe mais com a pediatria, né? Justamente de não ensinar para a criança esses hábitos numa idade muito precoce, né? Então, você oferecer refrigerante para uma criança, assim, um bebê, eu acho o cúmulo, né? Ela não precisa aprender isso, nem que ela depois na vida adulta ela resolva tomar refrigerante, tudo bem. Mas você ensina, porque a criança não sabe, né? As crianças não conhecem. Se você não oferecer um refrigerante para ela, ela não conhece refrigerante, né? Se você não oferecer um salgadinho frito, ela não vai conhecer aquilo, né? Então a importância da gente começar. Depois, se a criança já tem um hábito saudável, um hábito adequado, for no aniversário comer um salgadinho, vez ou outra, não é isso que vai causar o problema, né? Mas se você enraiza ela com aqueles hábitos ruins, aí é muito difícil de corrigir lá na frente. Eu falo muito, às vezes, quando eu estou atendendo um adulto, eu acho tão engraçado quando as minhas pacientes às vezes vão engravidar, que eu falo com elas, olha, já está na hora de você melhorar a sua alimentação, porque como que você vai ensinar para o seu filho comer o que você está comendo hoje errado, né? O exemplo, ele vem de casa e ele é principal, né? Os filhos fazem o que eles aprendem com os pais fazendo, né? Então, essa questão de exemplo vir dentro de casa, ela é fundamental.
fundamental para as crianças. Eles aprendem o que... A gente fala isso, né? Às vezes a criança fala alguma coisa errada, né? Algum nome feio. Com certeza ela aprendeu aquilo escutando dentro de casa, né? Então é a mesma coisa, vai aprender a comer bem com o hábito dentro de casa também, né? Eu gosto muito de falar. Não, pode falar. Também. Não, é porque eu ia falar uma coisa que eu lembrei aqui, desses sucos, né? Sucos industrializados, que é suco de fruta, é natural, né? Não, ele tem muito açúcar, ele não é legal, ele não faz bem, né? E o próprio suco da fruta mesmo, vamos fazer, por exemplo, um suco de laranja, né? Acaba que quando você vai fazer um suco de laranja, por exemplo, você está espremendo, entre aspas, a água com açúcar da laranja, né? A fibra, que é tão importante para dar saciedade, né? Para poder retardar a absorção de açúcar, retardar a absorção de gorduras, né? Para prevenir câncer de intestino, a fibra é um alimento fundamental para a gente. A fibra vai toda fora no bagaço quando você espreme a laranja. Então hoje a gente incentiva as crianças a comerem a fruta e não tomar suco de fruta. É beber água, hidratação é feita com água e a fruta é para ser comida. Exatamente. E a gente fica pensando, eu estou pensando aqui da sua fala, muitos pais querem que os filhos comam corretamente, mas não dão esse exemplo, né? Eu imagino que deve chegar muito pai, muita mãe aí reclamando, não, porque não come isso, não come aquilo, mas o que essas pessoas estão comendo, ensinando isso para essa criança, né? Exatamente, não tem, assim, você cuidar da alimentação da criança não tem jeito se a família inteira não se unir. A gente não consegue ajudar uma criança a chegar no seu peso legal se a família não ajudar, né? Eu já passei algumas vezes, essa semana eu atendi na faculdade uma criança bastante obesa e foi uma situação muito difícil porque os pais são separados, eles estavam os dois na consulta e inclusive tive que atender os dois separadamente. E um jogando a culpa pro outro, sabe? Esse ambiente de briga familiar, com certeza é uma das causas mais importantes, né? Para isso. Então, o pai e a mãe têm que estar falando a mesma língua, né? Não adianta a mãe fazer uma dieta linda, maravilhosa para a criança e o pai, ou vice-versa, né? Às vezes acontece o contrário também, né? O pai prepara tudo lindo, maravilhoso, a mãe chega lá com doce, com sanduíche, né? E uma coisa muito importante que você me fez lembrar aqui é a questão da recompensa, né? A gente aprendeu desde criança que doce é amor, né? Então a gente acaba recompensando o amor com doce. E recompensas do tipo, se você fizer o seu dever todo, eu vou te dar um doce. Se você comportar bem, você vai ganhar um sorvete, né? Isso é uma coisa muito errada, que a criança não pode aprender a associar o prazer e a recompensa à comida, né? A comida não é uma coisa para suprir uma falta, né? A comida é essencial para a nossa vida, mas ela não deve ser aprendida como uma recompensa, como suprir uma falta, uma ausência, né? Isso é uma coisa que os adultos têm que aprender muito e pensar muito antes de colocar isso aí para as crianças. Até porque a recompensa nunca é nada saudável, né? Sim. Tem isso. Exatamente. E aí, doutora, eu fico pensando, hoje o governo está até com campanhas, né? Você falou da questão das escolas se engajarem mais, o governo se engajar mais. O que houve de avanço, de ganho nesses tempos, né? Desde quando a senhora começou a se envolver nessa área da endocrinologia até hoje, o que já se percebe de ajuda governamental nesse sentido? Olha, a gente percebe uma coisa que já teve uma proibição de vendas de refrigerantes e salgados fritos em escolas, né? Pelo menos aqui na nossa região, em Belo Horizonte, isso é proibido. Então, mesmo em cantina escolar, mesmo que seja uma escola particular que a criança possa comprar a sua merenda na cantina, é proibido a venda desse tipo de alimento, né? Então, isso a gente vê que já começou a ter alguma mudança. Nas escolas públicas, a gente sabe que várias escolas têm promovido ações como, por exemplo, uma horta comunitária, em que as próprias crianças aprendem a plantar, né, as verduras, aprendem a plantar os alimentos ali, depois eles vão usar esses alimentos na refeição escolar, então isso é uma coisa fundamental, né? A gente sabe de algumas coisas que já vem sendo a rotulagem, né, dos alimentos, já vem escrito, eu acho que ainda precisa melhorar um pouco, né, de chamar mais atenção, mas vir escrito nos rótulos dos alimentos
que aquele alimento contém mais açúcar, né? Então agora isso é uma coisa cultural também, a gente precisa aprender a ler rótulo, né? Ler embalagem de alimento e ver que tipo de coisa que contém naquele alimento. Exatamente. Agora, pode falar. Não, eu ia falar que o governo agora precisa também começar a fazer algumas restrições. Por exemplo, a gente sabe que na Inglaterra existem restrições de propagandas comerciais, né, de alimentos açucarados, bebidas como refrigerantes e tudo, até um determinado horário, acho que, se não me engano, até 9 da noite. Isso, 9 não da pode noite. fazer, né, esse tipo de propaganda. Para quê? Porque é o horário que criança assiste televisão. Hoje em dia você entra nesses canais dirigidos para crianças, né, que passam só programas infantis. Se você parar para assistir um intervalo comercial, propaganda de suco, refrigerante, bebida, além das bonecas e dos brinquedos todos que eles fazem propaganda. Então, assim, algumas restrições desse tipo, como foi feito com cigarro algum tempo atrás, também vai melhorar muito lá para frente para a gente. A gente tem que lembrar que esse problema deve ser tratado na raiz, porque uma criança que foi obesa, se ela se torna um adulto obeso, aqueles problemas todos de saúde que nós comentamos aqui, isso acaba gerando um gasto para o governo também, porque são pessoas que vão ter problemas de saúde mais precocemente, isso vai acarretar um gasto com saúde pública, além de diminuição de horas trabalhadas, isso tudo. Então, na verdade, é um investimento que vai ter uma volta lá na frente, né? Então, isso é muito importante as pessoas aprenderem a raciocinar nesse sentido. Com certeza. A gente vai para mais um intervalo e na volta, doutora, eu queria que a gente falasse de algumas dicas que a gente pode dar aqui para as pessoas manterem uma alimentação mais saudável e terem aí uma vida livre de obesidade, sejam crianças ou adultos. Então, nós vamos para mais um intervalo e hoje a gente está falando sobre obesidade infantil. Eu volto já. De bem com você, está de volta e hoje nós falamos sobre obesidade infantil com a endocrinologista Flávia Coimbra. Doutora Flávia, a gente estava falando aí da família ir junto, se envolver no alimento, né, no preparo, no plantio desse alimento. Agora, muita gente vem falar que a alimentação saudável é caro e não é bem assim, né? A alimentação saudável, tudo que a gente encontra no sacolão, e sacolão, entre os produtos ultraprocessados e os naturais, são os produtos mais baratos, né? É lógico que se você for procurar aquela fruta chique, né, a fruta fora da estação, ela realmente vai ser mais cara. Mas a gente consegue, num sacolão, escolher as frutas, as verduras da estação, que sempre estão com preço melhor, né, fazer uma escolha saudável e que sai um preço acessível, né, assim, verduras de folha, geralmente elas têm um preço muito acessível, né, um legume, né? O próprio arroz e feijão não é, né? Assim, a gente teve o aumento do preço do arroz agora na pandemia, absurdo, mas é a comida do dia a dia do brasileiro e o arroz com feijão não é uma alimentação ruim, né? É uma alimentação bem equilibrada em termos de conteúdo proteico e conteúdo energético, né? Então, o grande problema são os exageros, como a gente já havia falado. E você consegue fazer uma escolha boa no sacolão, num preço bem acessível. Eu acho que também o grande motivo de resistência das pessoas é que essas idas ao sacolão, por exemplo, elas têm que ser mais frequentes. Você vai ao supermercado uma vez por mês, enche o carrinho lá de ultraprocessados e pronto, acabou, não precisa voltar mais. Não precisa... Conserva por meses a fio, né? Exatamente. Agora, realmente, as frutas e verduras, elas têm que ser frescas, né? Então, mas eu tenho uma dica que eu sempre falo para os meus pacientes que a gente faz em casa e ajuda. Então, eu vou na feira de rua, perto da minha casa tem uma feira de rua, eu vou à feira na sexta-feira, hoje cedinho, 7 horas da manhã, já estava lá, e a gente compra a quantidade que dá ali para a semana, né? E o que a gente faz? Na sexta-feira lava tudo, deixa tudo arrumadinho. Uma dica importante para a folha, né, é que às vezes... se você lavar a folha, quando todo mundo fala, se lavar a folha ela fica melada, né? Vai lavar uma alface, guardar, ele fica melado. Então seque bastante, lava o pé de alface inteiro, deixa ele escorrendo na pia, deixa ele ali escorrendo um pouquinho. Na hora de guardar, se for o caso, passa um papelzinho toalha nele para poder tirar o excesso. Guarda na geladeira, numa vasilha ou num saquinho de plástico, que ele dura aí a semana inteira, né? Se um alimento, por exemplo, como um brócolis que tem que ser cozido,
Você pode cozinhar uma quantidade maior, né? A gente às vezes divide 2 porções, metade do brócolis cozinha, a outra metade você já guarda lavadinha na geladeira, aí quando for lá pro meio da semana você cozinha a outra metade, né? Vegetais que você come cru, por exemplo, como tomate, você pode deixar ele já lavadinho, guardado, na hora de servir você só fatia o tomate, né, o pepino, esse tipo de alimento a gente consegue guardar e dura a semana inteira, né? O que facilita a vida. Agora, é lógico que para o mês inteiro não dá, porque realmente a conservação é um pouquinho pior. Fruta também, tem algumas frutas que conservam bem fora da geladeira, outras que você vai ter que guardar na geladeira. Você já pode guardar lavadinha, porque aí facilita para a criança comer. Muita gente tem preguiça de comer fruta, não sei se você já ouviu isso. Sim. Mas tem gente que fala, tem preguiça de comer fruta e tudo. Então, por exemplo, vamos supor, um abacaxi. Você comprou o abacaxi, você já pode descascar, fatiar e deixar guardado na geladeira ali com esse calor, um abacaxi geladinho, uma delícia. Né? Melancia dá para fazer a mesma coisa. Melancia, né? A gente pode já partir nos quadradinhos assim, né? Já deixa na vasilha na geladeira, facilita, né? Então, essas coisas a gente tem que fazer também, é claro, né? A gente comentou aqui na pandemia, tá todo mundo apertado, trabalhando muito com correria, então você tira, né, um dia, um final de semana, deixa tudo pronto, preparado. Eu falo muitas vezes com os pacientes, por exemplo, a carne. Você pode já partir já as porções, né? Já deixa congelada na hora de servir. Agora, por exemplo, na pandemia a gente não dá tempo de cozinhar, né? Por correria. Já deixa as porções pré-prontas, pequenininhas. O arroz, por exemplo, a gente, se quiser, cozinha o arroz, né? Deixa na primeira água, né? Isso é dica de cozinheira. Deixa o arroz na primeira água ali e na hora de servir põe só a segunda água. Ele fica novinho, parece que foi feito agora. O feijão, você pode cozinhar uma quantidade maior e congelar, né, as porções mais para o dia a dia, né? Isso tudo você já deixa mais ou menos ali engatilhado. Em 15 minutos você faz o almoço. Eu mesmo no período da pandemia, que eu fiquei um tempo sem ajudante lá em casa e não parei de trabalhar, meus meninos em casa, eu já deixava ali à noite tudo separadinho. Em 15 minutos meu almoço estava pronto. Mas a gente tem que fazer dessa forma. Eu que moro sozinha, passo alguns apertos que eu perco algumas coisas, mas a dica é essa, congelar tudo, se for o caso na véspera já tira do congelador para ir descongelando naturalmente, que aí não precisa nem gastar o micro-ondas. Né? Muito melhor, né? O micro-ondas não é uma coisa muito boa, não. Pois mas quebra um galho de vez em quando. Minha mãe vai na janela. O micro-ondas dela é a janela, ela deixa lá, às vezes com solzinho da manhã, descongela e fica uma beleza. Não, mas isso é uma coisa interessante, porque você já planeja, se você já planeja, né, a alimentação que você vai fazer, você acorda de manhã, já tira o que tem que congelar, já deixa ali, né, descongelando, e na hora de almoçar é rapidinho, né? Então, esse truque da janela aí é ótimo. Sem contar, gente, que assim fica, além de mais barato e mais saudável, você vai ter comida fresca sempre, né? Igual assim, tipo um angu, que também a gente não lembra mais de comer angu hoje em dia, mas é uma comida super simples, que pode até substituir, né? Dependendo aí, igual a gente fala, a questão dos preços. Dá para ter muita coisa, muita opção. A própria batata pode aí entrar em substituição ao arroz um dia ou outro. Sim, né? Com certeza. Né? A gente não tem que demonizar esses tipos de alimentos, né? Porque hoje em dia está numa moda de que o carboidrato é a pior coisa do mundo. O carboidrato, na verdade, ele é a nossa fonte de energia, né? A gente precisa de carboidrato como combustível para a nossa célula. A glicose é a nossa fonte de energia. A questão toda é a gente escolher um tipo de carboidrato adequado, né, em quantidades adequadas. Então, não tem problema nenhum comer batata, não tem problema nenhum comer arroz, comer pão, desde que a gente não exagere. E lembrando aquela questão da fibra que eu falei. A fibra, ela está presente, por exemplo, nos alimentos integrais, né? Então, ela melhora a digestibilidade, aumenta a saciedade, né? Então, uma refeição rica em fibra, você come e se sente saciado por muito mais tempo. Ao passo que se você comer uma comida com pouca fibra, você rapidinho está com fome outra vez, né? Então, essa variedade, né, de frutas, verduras, o importante, gente, é a comida caseira, aquela coisa que era de antigamente, sabe? Evitar os prontos. A gente tem um termo que se fala-se muito, que é descasque mais e desembale menos, né? Porque alimentação baseada em alimentos que a gente chama in natura ou minimamente processados, né? Que são as frutas, verduras, os grãos,
e evitar esses alimentos que são ultraprocessados. A gente tem o Guia Alimentar da População Brasileira, né, que foi relançado agora há pouco tempo, e ele é muito interessante porque ele mudou esse conceito de que carboidrato, proteína, gordura e tudo, ele muda um pouquinho, e ele coloca essa questão de que a prioridade nossa deve ser os alimentos in natura, os minimamente processados, que vira ali a base da pirâmide, né? E esses alimentos ultraprocessados é que agora a gente tem que tentar ao máximo segurar, né, a ingestão deles aí, evitar sempre o máximo que for possível. Doutora Flávia, fora isso, brincar com a criançada, né? Botar esses meninos aí para mexerem. Fundamental, né? Isso aí é muito importante, não só como prevenção de obesidade, mas como uma forma de integração familiar, né? Prevenção de várias outras doenças, atividade física. É interessante, foram publicados vários trabalhos na pandemia mostrando que as pessoas mais ativas tiveram muito menos infecções por Covid, menos complicações das infecções por Covid, né? Então, pessoas que simplesmente não ficam tantas horas sentadas, só de você levantar e fazer uma coisa e voltar, pessoas, né, que trabalham às vezes na frente do computador, só de você levantar ali, dar uma volta e sentar novamente, isso aí já ajuda bastante. Então vamos pôr essas crianças para brincar, para correr, para jogar bola, pular corda, amarelinha, aquelas coisas que a gente brincava quando a gente era criança, né? Lógico, hoje não há como tirar computador, celular, essas coisas, esses meninos são de outra geração, né? Mas a gente tem que tentar limitar. E é muito fácil para nós, como pais, que estamos cansados do trabalho, cansados de tudo, entrega o celular para a criança e deixa ela brincar para lá, né? Então isso aí é uma coisa que a gente precisa realmente chamar as famílias para assistir programas juntos, fazerem atividades juntos, passearem juntos, né? Em vez de ficar o tempo inteiro ali só no joguinho, só na televisão, né? Só no computador, praticarem juntos, né? As atividades físicas, o lazer junto, isso é muito importante, né? Tá certo. Então, eu te agradeço muito pela entrevista. Foi um bate-papo, na verdade, não foi nem uma entrevista. Muito obrigada. Foi ótimo. Muito obrigada pela oportunidade. Imagina, seja sempre bem-vinda aqui no nosso programa. Pessoal, vamos colocar o corpo para mexer, né? O programa de hoje está acabando, então, vai fazer uma caminhada, uma atividade física, brincar com seu filho. Mas se você quiser sugerir algum tema para a gente, manda uma mensagem. O nosso WhatsApp é o 31 99642 8473. Eu te vejo semana que vem com um programa inédito. Até lá, tchau, tchau.